Olá, tudo bem, pessoal? Nessa aula de hoje, nós veremos uma introdução à epidemiologia analítica. Nós já vimos toda a epidemiologia descritiva, que tem como principal objetivo descrever as características que doença dentro de uma população. E agora nós vamos estudar a epidemiologia analítica. A epidemiologia analítica, ela parte de um princípio básico, que é o seguinte: a gente vai tentar achar quais são os fatores de riscos que uma população estão expostos, se esses fatores de risco estão ou não associados ao desfecho, estão associados à doença, à morte da que aquela população está sofrendo. Então, lembre-se, lá na epidemiologia descritiva nós fazemos 3 perguntas básicas: quem, quando e onde. E na epidemiologia analítica nós perguntamos por quê. Por que essa população está doente? Então a gente faz por meio de vários métodos de estudos dentro da epidemiologia, que nós chamamos de métodos epidemiológicos, nós procuramos associar fatores de risco ao desfecho, a uma doença, né? E a partir dessas avaliações nós podemos definir se realmente são aqueles fatores de risco que a população está exposta, que são realmente os causadores daquela doença, daquele desfecho específico. Então, antes, nós temos que entender o seguinte: que a epidemiologia ela segue a medicina baseada em evidências. O que é medicina baseada em evidência? Um médico chamado Art Cochrane iniciou um movimento. É um movimento que ele tem como característica que tudo que for utilizado na área da saúde, que tenhamos embasamentos científicos, que de alguma forma foi realizado algum estudo científico robusto, um método bastante seguro, para que nós possamos aplicar as ações na saúde, seja desde uma ação preventiva, uma ação de intervenção, como tratamento, como cirurgia, alguma coisa nesse quadro. E ele parte do princípio utilizando todos os tipos de estudos possíveis de forma séria, porque antes do movimento baseado em evidência, o que existia era uma medicina baseada em experiência, onde pessoas, médicos principalmente, baseado nas suas experiências vividas na sua profissão, eles criavam situações de tratamento. No entanto, geralmente costuma ter o viés, que é um viés bastante claro. Quando um médico inventa um tratamento que não passou por uma evidência científica, não passou por um crivo científico, tem uma tendência de não ter estudado toda a complexidade daquele tratamento. Além disso, tem uma tendência natural de nós, seres humanos, não aceitarmos as possibilidades de erros, e isso é muito ruim. Então, baseado nisso, nós tomamos as decisões, né? Então, na medicina baseada em evidência, é um processo que nós vamos tomar a decisão. Qual a decisão? A decisão do tratamento correto para aquele paciente. Então, ele auxilia-nos sobre os cuidados da saúde, ajuda-nos a tomar decisões diante do doente e incorpora todos os princípios, recursos e pessoas que estão envolvidos. Então, ela parte daquele princípio da saúde pública, que ela é intersetorial e intermultidisciplinar. Então, aqui nós temos um exemplo claro, tá, de como poderia ser isso. A medicina baseada em evidência, baseada em todos os estudos em determinada doença, ela vai partir qual o melhor diagnóstico, qual o melhor tratamento, qual o prognóstico, qual as melhores medidas preventivas. A partir disso vai gerar uma diretriz. Essa diretriz vai direcionar a prática clínica, onde eu vou ter um médico tomando uma decisão de forma correta para aquele paciente específico naquela população. Então, e essas características, essas evidências, baseiam-se em evidências clínicas e epidemiológicas, onde a gente prioriza os desejos clínicos de relevância ao paciente e à sociedade, apresenta graus variados de evidência científica de acordo com o delineamento da pesquisa. Vocês vão ver que existem vários tipos de estudos científicos publicados em todo quanto é tipo de revista. E aí, qual que eu vou utilizar? Aí nós vamos aprender, dentro dos métodos epidemiológicos, a identificar quais são os métodos e como esses métodos nos dão segurança ou não para tomar uma decisão para aquela população específica. E fornece dados que permitem a avaliação de impacto potencial das condutas clínicas. Então, ele parte do princípio seguinte, né,
que, de acordo com o tipo de estudo que nós vamos estar utilizando, aquela evidência, aquela resposta que nós vamos fazer para aquela pergunta, se ela é uma resposta boa, se ela é uma resposta mediana, se ela é uma resposta ruim ou ela é totalmente insignificante. Então, baseado nisso, a comunidade científica ao longo do tempo vem priorizando quais são os melhores tipos de estudo para gerar uma resposta mais contundente. E aí ele define as evidências científicas fortes. Elas são provenientes de intervenção clínica sistemática com desfechos clínicos e epidemiológicos. Um exemplo são os ensaios clínicos randomizados. Nós veremos isso mais à frente. Mas basicamente é o seguinte: eu pego um grupo de pessoas doentes, e aí tem todo um critério para selecionar essas pessoas doentes. Elas aplicam vamos pegar um modelo mais simples, aplicam um tratamento novo e no outro um tratamento antigo ou o placebo, e vou ver o que? A incidência da doença, e baseado na incidência daquelas pessoas que tomaram ou não o medicamento, eu vou determinar se aquele tratamento é eficaz ou não. Se for um desenho muito bem feito, desde a sua seleção até o seu acompanhamento final, a resposta que ele vai gerar ali, independente se ela é positiva ou negativa no tratamento, ela é uma resposta forte. Uma resposta intermediária, uma evidência intermediária, proveniente de intervenções clínicas sistemáticas, mas com desfechos bioquímicos, fisiológicos ou celulares. No de cima, no forte, eu tenho um desfecho clínico da cura do paciente, uma cura onde o paciente melhorou fisicamente. No outro não, eu só tenho o quê? Melhoras bioquímicas, fisiológicas ou celulares. Eu não percebo uma melhora realmente clínica do paciente, somente dos aspectos bioquímicos. Outros, pesquisas clínicas observacional com desfecho clínico, nós veremos mais na frente. Estudo de caso controle, estudo de coorte, é um estudo observacional. Intervenção clínica sem randomização, eu pego um grupo de pessoas doentes e aplico um tratamento. Tá? Ali eu não aleatorizei, não sistematizei a minha intervenção. Intervenção clínica sem grupo controle, aqui eu não coloquei controle, não coloquei um grupo de comparação para saber se aquele medicamento realmente vai funcionar ou não. Estudos ecológicos no tempo e espaço. Nós já vimos lá no último vídeo sobre as séries temporais. Então, se eu quero fazer estudos populacionais com base principalmente em dados secundários confiáveis, onde a gente vai acompanhar esses estudos ao longo de vários anos para ver a evolução da doença naquela população, também ele possui uma resposta intermediária. Resposta fraca, estudos de resposta fraca, mecanismo dedutivo, ou seja, aquela pesquisa onde a resposta é assim: eu acho que funciona, eu acho que dá isso. Pesquisas bastante básicas, estudo de experiência clínica, de grupos pequenos ou isolados, dados clínicos obtidos de forma não sistemática, tudo isso dá uma resposta fraca. Ou seja, imagina um médico que está no consultório dele e ele tira uma conclusão baseada somente nos pacientes que procuram ele ali. Ou um paciente que tomou um medicamento específico e curou daquela doença. E aí eu vou deduzir que baseado naquilo ali, todos os outros também vão ser curados. Isso é muito fraco. Pesquisa clínica observacional sem grupo controle, como eu observo a prevalência da doença numa determinada população. E aí eu já quero, baseado naquela única observação, tirar vários tipos de conclusões, de incidência, de prevalência, estudo de caso, tudo isso são pesquisas bastante fracas. Tá? E uma que é bastante fraca também estudos bibliográficos narrativos, onde eu não tive nenhuma sistematização para escolher aqueles estudos. Então, a epidemiologia, ela segue a medicina baseada em evidência, o mundo segue a medicina baseada em evidência. Sempre vai existir um conflito entre a medicina baseada em evidência e a experiência. Lógico que a experiência é fundamental. Tá? No entanto, como evidência científica, a opinião do especialista é a última evidência científica a ser considerada. O ideal é sempre estudos bastante robustos. Então, a epidemiologia analítica, ela
é parte do conhecimento das causas determinantes das doenças que afetam o grupo significativo de pessoas e a determinada relação entre elas. Então, a epidemiologia analítica nada mais é do que um complemento da epidemiologia descritiva, ou seja, eu vou analisar se aquelas observações realizadas lá na epidemiologia descritiva, onde, de acordo com as características da população, da doença dentro daquela população, eu vou ver se aquelas características realmente estão associadas a determinado evento de saúde naquela minha população. Então, por isso nós chamamos elas de analítica. E para isso, nós temos ferramentas extremamente importantes, e o mais importante são os estudos epidemiológicos, que nós veremos mais a fundo. Então, voltando lá, como que a gente trabalha na epidemiologia? Primeiro a gente busca os dados, depois a gente conta esses dados, depois a gente vê como que esses dados distribuem na minha população segundo o tempo, características das pessoas e local onde ocorreu. E aí eu verifico, que é a epidemiologia analítica, se aqueles determinantes estão ou não associados aos eventos de saúde na minha população. Uma vez verificando isso, eu vou criar ações para que esses determinantes enfraqueçam a população não fique doente. E depois eu vou avaliar o impacto disso ao longo do tempo, que é fundamental avaliar sempre. Então, na epidemiologia analítica, nós temos que estudar os métodos epidemiológicos. E o que é um método epidemiológico? É um modelo a partir do qual observamos, medimos, avaliamos, tomamos conhecimento dos fatos e acontecimentos, desenvolvido para ser aplicado na investigação do processo de saúde e doença nas populações. Ela é uma variante do método científico. O que acontece? Em todo estudo científico, eu tenho que descrever qual foi o método aplicado. Porque a partir do que eu relato no meu método, eu vou validar os meus dados. Ou seja, aquele resultado que eu achei na minha população, quem que me garante que aqueles dados estão corretos? É o meu método. Então, eu tenho que descrever detalhadamente todo o processo metodológico para chegar para falar que aquele resultado é válido ou não. Colocando, inclusive, quais são os pontos fracos e os pontos fortes para eu realmente afirmar se há uma possibilidade daqueles dados serem fortes ou não. Isso é muito, muito, muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Você imagina o seguinte, você chega em um hospital do câncer e você faz uma pesquisa lá entre todos os pacientes que têm câncer e descobre que 90% deles comem carne. Imediatamente você vai tirar uma conclusão, mas se 90% das pessoas que estão internadas com câncer no hospital comem carne, então carne causa câncer. Olha só que conclusão mais perigosa. Então, se eu não descrever qual foi o método adequado ali, eu jamais posso inferir que, baseado somente nesse dado mais frágil do mundo, ele é verdadeiro. Não posso de jeito nenhum. Daí a importância, pessoal, de nós descrevermos detalhadamente o método científico. E o método epidemiológico é isso. Aquele resultado que eu achei na minha população, de associação de fator de risco com o desfecho, para eu ter certeza, eu tenho que ter descrever detalhadamente o método para que eu saiba se aquele método ele vai gerar uma resposta forte, fraca, intermediária, se eu vou poder utilizá-lo para inferir a minha conclusão ou não. Atualmente vocês estão vendo sobre a hidroxicloroquina e a azitromicina no combate ao Covid-19. Existem várias opiniões, mas estudos com métodos robustos que realmente dêem uma resposta verdadeira sobre a eficácia, todos os efeitos colaterais, a dose ideal, qual momento tomar, não tem. Daí essa grande dificuldade de nós sabermos se realmente ela funciona ou não funciona. Tá? E nós não podemos ser irresponsáveis de começar a tirar conclusões de que alguma coisa funciona ou não, baseadas em informações extremamente simples, baseadas em opiniões de especialistas e não baseadas em um estudo robusto que vai me dar uma verdadeira conclusão.
Então, será uma variante do método científico. O que é o método científico? É um processo pelo qual se busca conectar observações e teorias. Hipóteses são construídas para serem mensuradas. Condução da investigação epidemiológica, estudos ou desenhos do estudo. Então, método, gente, é como se fosse processos que nós temos que realizar para garantir que o resultado que eu obtenha, ele seja validado, independente se esse resultado seja favorável ou não. Então, vou pegar um exemplo aqui. Tenhamos uma teoria. O ambiente nutricional, hormonal e metabólico proporcionado pela mãe determina a estrutura e a fisiologia do bebê. É uma teoria. Baseado nessa teoria, olha só, o que eu estou querendo dizer. Se o bebê está dentro da mãe e o bebê se alimenta por meio da mãe, dentro da mãe enquanto feto, então, teoricamente, toda a questão nutricional da mãe, hormonal e metabólico da mãe, influencia na estrutura e fisiologia do bebê. Ou seja, se a mãe se alimenta mal, eu tenho uma chance de ter um feto com estrutura fisiológica ruim. Se a mãe se alimenta bem, eu vou ter uma estrutura diferente. Isso é uma teoria. Aí eu crio hipótese, então, a subnutrição intrauterina é um fator de risco para doença cardiovascular. O que eu estou querendo dizer? Que o feto subnutrido, ao nascer e sobreviver, ele, devido à subnutrição, eu vou gerar o quê? Um fator de risco para doença cardiovascular. Outra, crianças com baixo peso ao nascer têm maior probabilidade de sofrer doenças cardiovasculares. Isso são hipóteses. O que eu tenho que fazer? Escolher um método científico para ver se essas hipóteses são verdadeiras ou falsas. Então, como que eu poderia fazer isso? Vou dar 2 exemplos de como nós poderíamos fazer isso. Eu poderia pegar crianças que nasceram com baixo peso e crianças que nasceram a ter um peso normal. Criar 2 grupos e acompanhar elas até o final da sua vida. Como assim? Isso mesmo. Alguns vão morrer com 1 ano, outros vão morrer com 10, outros vão morrer com 100 anos. Mas acompanhar todas e ver se elas, até o final da sua vida, sofreram alguma doença cardiovascular. Se a incidência de doença cardiovascular for maior nas crianças que tiveram baixo peso, quando comparado com as crianças que tiveram peso normal ao nascer, eu iria aplicar um método estatístico bem robusto, e ele der estatisticamente significante, eu posso afirmar, então, que baixo peso foi um fator de risco para as crianças terem doença cardiovascular. Só que, pessoal, ao acompanhar essas pessoas ao longo de toda a vida, eu vou ter que medir também todos os outros fatores que podem interferir no aparecimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, como prática regular de atividade física ou não, como fumar ou não, como beber ou não, como sedentarismo ou não. E tudo isso, na hora da minha análise, eu tenho que levar em consideração. Se eu levar tudo isso em consideração, tirar todas essas variáveis de confusão, e assim ainda eu ver que a incidência de doença cardiovascular foi maior em criança com baixo peso comparada a criança com peso normal, aí sim eu vou concluir que doença cardiovascular também está associada com subnutrição intrauterina. Isso é uma coisa que eu posso fazer. É um estudo mais difícil, mas eu posso fazer. A outra é eu pegar pessoas que têm doença cardiovascular, pegar um grupo de pessoas com doença cardiovascular, chegar até elas e ver quem nasceu com baixo peso ou quem nasceu com peso normal. Se eu ver que a prevalência de doença cardiovascular for maior em adultos que tiverem baixo peso ao nascer, quando comparado com o peso normal, e se for possível tirar todos os outros fatores das variáveis de confusão que podem interferir nisso, eu posso concluir também que sim. Olha só, eu parti das pessoas doentes e fui olhar o fator de risco, então é a doença cardiovascular, e fui olhar se ela tem baixo peso ou não.
No outro estudo, não, eu peguei pessoas expostas ao fator de risco e fui ver se elas ficaram doentes. Para responder a mesma pergunta, mas usei 2 métodos diferentes. Entre os dois, qual que é o melhor? O melhor é eu partir do fator de risco para achar os doentes e acompanhando essas pessoas. Dá muito trabalho, é caro? Dá, mas é o melhor. Tá? O problema epidemiológico. Eu tenho que saber qual é o meu problema, tenho que saber qual é a minha pergunta, o que eu quero investigar. Então, eu tenho que fazer uma observação desse problema. Eu tenho que ter uma caracterização correta desse problema. Depois que eu tiver uma caracterização, eu tenho que ter uma interpretação correta, buscar os meios de informações corretos. Depois que eu achar tudo isso, eu tenho que achar uma explicação racional, porque não adianta eu achar toda a associação e eu não ver nenhuma possibilidade fisiológica, bioquímica de que aquilo tenha acontecido. Eu tenho que achar uma explicação racional, formular hipóteses e verificar se essas hipóteses realmente estão associadas ou não. E uma vez, depois de aplicar um método correto, aplicar um método estatístico correto, aplicar tudinho bonitinho, eu ter certeza que as conclusões que eu tirei, elas estão corretas. Elas aceitam a teoria ou ela rejeita a minha teoria. Ou seja, ela aceita a minha hipótese ou ela rejeita a minha hipótese. Correto? Então, o que são estudos epidemiológicos? São protocolos que permitem sistematizar as observações sobre ocorrência e distribuição da doença. Olha, são protocolos que permitem sistematizar observações sobre a ocorrência e distribuição da doença. O que eles fazem? Eles estabelecem os requisitos para que se reconheça a existência de associação entre a ocorrência da doença e as características populacionais. Então, se eu seguir esses protocolos à risca, tudo bonitinho nos meus estudos epidemiológicos, se eu seguir todos os requisitos, desde a escolha da minha amostra, inclusão no estudo, tudinho, até a escrita do resultado, eu tenho um estudo que pode ter dado uma resposta boa, independente se ela é favorável ou não. Então, para isso, eu tenho que partir sempre de alguns conceitos bem simples, que vocês já devem ter visto em estatística ou verão em estatística. Sempre que eu vou fazer um estudo, é muito difícil fazer um estudo de uma população inteira. Sempre. Devido aos vários fatores como tempo, como quantidade de pessoas trabalhando, como método para diagnosticar a doença naquela população, somente custos. Isso é difícil. Então, por isso, nós partimos de amostra. A gente parte de um princípio básico. Uma sopa, para a gente saber que uma sopa está boa, não preciso tomar a panela inteira. Um bom prato, bem mantendo todas as características da sopa, já dá uma ênfase para mim saber se aquela sopa está boa ou não. Então, geralmente eu faço em uma amostra. E o que seria uma amostra? Você imagina o seguinte: eu tenho uma população de uma cidade, tá? Eu quero saber a prevalência de uma doença naquela população. Em vez de eu pesquisar toda aquela população, eu pego um pedaço daquela população e faço a pergunta se ela tem ou não aquela doença. Essas pessoas que eu fiz a pergunta, elas são a amostra, ou seja, o grupo de indivíduos sobre os quais se fazem as observações e coletam-se os dados. Tá? Então, imagine o seguinte: no ano 2000, no município X, nasceram 100 crianças. E eu fui pesquisar essas 100 crianças e peguei dados somente de 10. Esses 10 é uma amostra. É lógico que nós vamos ver que existe vários tipos de amostras. Existe a amostra de conveniência, a amostra estratificada, a amostra sistemática, a amostra aleatória. E aí, ou seja, o tipo de amostragem, ele interfere diretamente no meu resultado, que tem que estar muito bem descrito que tipo de amostragem que eu utilizei. População fonte é de onde eu tirei aqueles indivíduos que eu pesquisei. Ou seja, é um conjunto de indivíduos que está sendo representado pela população de
estudo. Ou seja, 100 crianças era o total de crianças que nasceram naquele município. 10 foi o total que eu pesquisei. Mas de onde eu tirei aquelas 10? Daquelas 100 crianças. Então, aquelas 100 crianças é a minha população fonte. É de onde eu tirei a minha amostra. E aí eu tenho a minha população externa. O que é minha população externa? Todas as crianças nascidas. Ela necessariamente não é de onde, pode ser do país inteiro, do planeta inteiro, do estado inteiro. Mas ela não é minha população fonte. Mas dependendo do estudo que eu fizer, a minha amostra ela pode ser extrapolada para a minha população externa. Tá? E aí eu posso também fazer um estudo de base populacional. O que é um estudo de base populacional? Onde eu vou pegar um grupo de indivíduos que representa a população inteira. Por exemplo, eu quero saber a prevalência de hepatite A em menores de 5 anos no Brasil. Eu crio uma sistemática de amostragem em menores de 5 anos no Brasil inteiro, onde todas as crianças do Brasil, de alguma forma, teve a mesma oportunidade de participar daquele estudo. É trabalhoso? É. Mas de alguma forma eu consegui representar aquela população. Então, o estudo de base populacional é isso. E para fazer esses estudos epidemiológicos, eu tenho basicamente 2 tipos de estudos. Eu tenho os estudos. Eu tenho um estudo transversal e tenho um estudo longitudinal. Vamos lá. O que seria um estudo transversal e um estudo longitudinal? Um estudo transversal é um estudo em que eu meço, eu faço a pergunta, eu meço o que eu estou querendo investigar apenas uma única vez na minha população. Eu traço um corte transversal na minha população. Quem entrar naquele corte, vai entrar no meu estudo. Então é mais ou menos o seguinte: eu quero saber a prevalência de pessoas que têm doença cardiovascular em uma determinada escola. Eu vou lá naquela escola, faço um exame em todo mundo e vejo quem tem doença cardiovascular e quem não tem doença cardiovascular. E aí eu vejo que 2% do total das pessoas que eu fiz o exame tem doença cardiovascular. Não tem como eu saber nessas pessoas o que elas fizeram antes para ter doença cardiovascular e nem o que elas vão fazer depois para relacionar a essa doença cardiovascular. Então é um único momento. Já o estudo longitudinal não. Eu faço no mínimo 2 intervenções naquela minha população, no mínimo 2 perguntas naquela minha população em tempo diferente. Então, primeiro momento, eu quero saber a causa da doença cardiovascular naquela minha população. O que eu faço? Primeira coisa, eu vejo lá atrás pessoas que fumaram e pessoas que não fumaram e vejo a prevalência de pessoas que estão com doença cardiovascular agora. Então, o que eu fui lá? Peguei pessoas que têm doença cardiovascular e eu olhei lá atrás, perguntei para ela: você, há 10 anos atrás, fumava? Sim ou não? Ou seja, fui atrás do fator de risco. Então, eu fiz uma pergunta de 10 anos atrás e o momento agora. Então, eu tenho 2 momentos. Ou eu posso agora perguntar quem fuma, quem não fuma. E vou ver. Seguir por 10 anos e vou ver nessa população de 10 anos quem vai ter a doença cardiovascular ou não. Então, a primeira intervenção que eu fiz aqui: fuma, quem não fuma. Depois eu olho lá na frente e vejo quem teve a doença e quem não teve a doença. Então, isso é um estudo longitudinal. Então, quando eu parto das pessoas doentes para achar a minha
quando eu parto das minhas pessoas doentes para achar a minha causa da doença, eu falo que é um estudo retrospectivo. Eu olho daqui do presente para trás. Quando eu parto de pessoas que estão sob o risco de adoecer e olho lá e acompanho elas até o momento elas ficarem doentes, eu falo que é um estudo prospectivo. Eu olho para frente. Então, o estudo transversal é como se fosse uma foto. Eu vou dentro de uma sala, tiro uma foto e quantos ali tem cabelo loiro. Tá? Mas não tem como eu saber quem pintou ou quem não pintou. Tá? Agora, o estudo longitudinal ele é um filme. É um filme que pode começar do final para o início ou um filme que pode começar do início para o final. Se ele for do final para o início, ou seja, a partir das pessoas doentes, eu pergunto, eu vou tentar procurar lá atrás na sua vida pregressa por meio de informações perguntando para elas, fichas médicas, qualquer outra coisa que me dê informação mais segura de preferência, para ver quem teve a doença, quem teve exposto ou não. Se for um filme que eu começo do início, eu vou partir das pessoas que estão expostas e vou ver até o final do filme. Então, aquele exemplo que eu dei lá atrás das crianças subnutridas. Se eu pego crianças com baixo peso e quero ver se elas vão ter doença cardiovascular, eu pego essas crianças com baixo peso e vou acompanhar a sua vida todinha para ver como é que vai ter doença cardiovascular. Isso é um estudo que é longitudinal prospectivo. Agora, se eu pego pessoas que têm doença cardiovascular e vou olhar lá na sua certidão de nascimento, se elas nasceram com baixo peso ou não, ou seja, a partir de pessoas doentes, para saber qual foi a causa, a exposição, isso é um estudo longitudinal retrospectivo. Então, o que é que define realmente se um estudo é prospectivo ou retrospectivo? É simples, se eu estou partindo de pessoas doentes ou se eu estou partindo de pessoas expostas ao fator de risco. Se eu estou partindo de pessoas doentes e quero achar o fator de risco lá no seu passado, daquela doença atual, isso é um estudo longitudinal retrospectivo. Não, professor. Eu estou partindo de pessoas que estão expostas ao fator de risco para adoecer e vou acompanhar elas até o desfecho, até a doença. Um exemplo. Isso é um estudo longitudinal prospectivo. Então, aqui, o estudo transversal, a avaliação é realizada em um único momento, com uma foto. O longitudinal, a avaliação é realizada pelo menos em 2 momentos diferentes, sendo que um desses momentos a pessoa está sadia e o outro momento a pessoa está doente. Se eu partir da pessoa sadia para saber se ela vai desenvolver a doença, é prospectivo. Se eu partir da pessoa doente para saber se ela em algum momento teve exposta a um fator de risco, isso é um estudo retrospectivo. E dentro desses estudos, eu tenho os estudos observacionais e os estudos experimentais. Os estudos observacionais, o pesquisador ele não interfere na realidade da pesquisa. Ele fica só de fora, olhando o que está acontecendo e anotando tudo. No estudo experimental, ele cria alguma situação para tentar mudar o desfecho da pesquisa. Um exemplo, ele pega pessoas doentes e dá um medicamento para elas. E vai ver se esse medicamento gerou uma melhora ou cura daquela doença. No estudo observacional, ele jamais iria dar alguma coisa, ele iria só observar todo o curso daquela doença, até o desfecho final, o que não é ético, não é ideal. Então, eu quero observar se a pessoa vai emagrecer ou não. Aí eu pego um grupo de pessoas e dou uma atividade física, e quero ver se aquela atividade física tem algum efeito ou não. Então, o pesquisador, ele interferiu na realidade daquela pesquisa, por isso que ele é experimental. Nos estudos observacionais, eles podem ser descritivos ou eles podem ser analíticos. No estudo descritivo, o pesquisador vai apenas
descrever as características as características populacionais daquela doença na sua população, ou seja, quem, quando e onde. Nos estudos analíticos, ele vai fazer uma inferência, uma busca de causa e efeito. Ele vai ver se aquelas características que foram descritas lá nos estudos descritivos estão associadas a doenças ou não. Ele vai procurar um desfecho. Tá? O estudo descritivo, ele não tem grupo de comparação. Eu apenas vou lá e falo quantas pessoas têm a doença ou não. Dentro dele, geralmente, a maioria deles é transversal. É muito raro você ter um estudo descritivo longitudinal. A maioria dele é transversal. O máximo que pode acontecer lá dentro desse estudo descritivo é eu depois tentar separar em quem teve a doença e quem não teve a doença, ver outras características, mas de alguma forma aí eu estou separando, tá? o grupo. Já nos estudos longitudinais, aquela que tem no mínimo 2 observações, eu tenho que ter um grupo de comparação, uma avaliação no mínimo em 2 momentos, que pode ser prospectivo, onde eu vou, a partir da exposição a um fator de risco, ver se aquele grupo de pessoas vai ficar doente ou não. E o retrospectivo, onde eu vou pegar um grupo de pessoas doentes e vou ver quem estava exposto ao fator de risco ou não. Vamos dar mais um exemplo aqui bem claro disso, no estudo prospectivo. Eu posso ter pessoas fumantes, então eu pego pessoas fumantes e pessoas não fumantes. Eu vou acompanhar ao longo do tempo para ver quem vai ter câncer de pulmão. No retrospectivo, não, eu pego pessoas que tiveram câncer de pulmão e vou olhar lá atrás na sua vida quem fumou e quem deixou de fumar. Aqui, como 2 exemplos, nós temos um estudo de causa e controle, que ele é retrospectivo, e tem um estudo de coorte, que ele pode ser tanto retrospectivo quanto prospectivo, mas geralmente ele é prospectivo. Quando nós estivermos estudando só o método epidemiológico puro e simples, nós veremos um estudo de caso controle e depois fazendo um vídeo somente sobre o estudo de coorte. Então, o estudo experimental, o pesquisador interfere na realidade. Tá? Se ele interfere na realidade, é extremamente importante ter grupo de comparação. Esse grupo de comparação pode ser ele mesmo, ou seja, eu pego um grupo de pessoas obesas, faço uma dieta, depois da dieta eu vou ver se aquele mesmo grupo emagreceu ou não. Então estou comparando ele com ele mesmo, estude antes e depois. Ou posso ter grupos de comparação externo, onde eu vou ter pego um grupo de obesos e divido em 2 grupos. Um aplica dieta e o outro não aplica dieta. E vou ver ao longo do tempo quem emagreceu ou não. E eles são sempre longitudinais prospectivos, porque não tem como eu aplicar um experimento à população e ver o que vai acontecer no futuro olhando para trás. É totalmente ilógico. Sempre é para frente. Então aqui, como força de evidência, geralmente a opinião do especialista é a última evidência científica a ser considerada. Depois a gente passa para a série de casos, que é um pouquinho melhor que a opinião do especialista, mas ali não tem no máximo 10 casos. Depois eu passo para série de casos, não, estudo de casos. Depois série de casos, que eu vou passar para um pouco mais. Depois eu passo para estudos de incidência e prevalência. Depois eu passo para estudo de caso controle. Depois eu passo para estudo de coorte. Depois eu passo para ensaios clínicos. E até chegar numa revisão sistemática ou numa meta-análise, que se ela for toda bonitinha, é onde eu vou ter uma evidência mais próxima. Lembrando que revisão sistemática não é revisão narrativa. Eu tenho toda uma técnica extremamente rígida para criar uma revisão sistemática. E desses estudos todos, saem os guidelines, tá? Que são recomendações desenvolvidas de forma sistematizada, que tem como objetivo ajudar os médicos sobre os cuidados adequados à saúde
para circunstâncias clínicas específicas. Então, eu sempre tenho um guideline. Ele é baseado em evidência científica, sintetiza as melhores informações científicas disponíveis e eu consigo ver ali no dia a dia a aplicação daquelas evidências na minha prática clínica. Na opinião do especialista, eu tenho uma chance maior de errar. Mas se eu usar a experiência do clínico baseada nas evidências científicas, no final quem vai ganhar é sempre o paciente. Então isso, pessoal, foi somente uma introdução à epidemiologia descritiva. Os próximos vídeos nós veremos sobre os métodos específicos. Então nós veremos validação do teste diagnóstico, nós veremos como é que um teste diagnóstico tem que ser validado, porque é extremamente importante eu saber se a pessoa tem ou não a doença. Depois, estudo de prevalência, depois estudo de caso controle, depois estudo de coorte, depois ensaios clínicos. Uma vez a gente vendo tudo isso, nós já temos uma base boa da epidemiologia analítica. Muito obrigado a todos.